Saudações, amigos do F5 Entrevista. Vocês já ouviram falar em educomunicação? Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos hoje a arte educadora e professora universitária Lidiane Silva. Seja bem-vinda, Lidiane. Obrigada, Alexandre. Lidiane, conta pra gente, quando que surgiu o conceito de educomunicação? O conceito de educomunicação ele surge com o Ismar Soares, jornalista, professor, educomunicador. Ele começa a trabalhar esse conceito aqui no Brasil. Mas a gente já tem trabalhos também na USP bem interessantes sobre esse tema, já desde 1996, então não é algo tão antigo assim, né? Esse Ismar era jornalista. Isso. Tenho uma dúvida em relação à educomunicação. A educomunicação agrega valores pedagógicos à comunicação ou às didáticas comunicacionais para a pedagogia? Na verdade, ele é uma mistura das duas coisas, né? A ideia da educomunicação é você trabalhar a educação para a mídia, que seria essa questão mesmo do estar ensinando a criança, né, o aluno a ser mais crítico em relação às mídias, mas ele também tem uma outra vertente que é educar com a mídia, né? Que seria essa situação de você arrumar uma nova metodologia, uma nova maneira de dar aula, onde você está empregando a comunicação, as tecnologias da comunicação. E como seriam essas metodologias? Então, Alexandre, o que a gente tem aqui de trabalhos que têm surgido efeito e que seria um exemplo bacana da educomunicação ou de algo que tem essa intenção de se tornar educomunicação são os projetos de rádio na escola, que já é algo que a gente tem, a USP desenvolve essa assistência na escola mesmo, de criar esses projetos, a TV, né, na escola. E como isso funciona? Não é simplesmente ter a rádio por ter a rádio na escola, mas ela vai fazer o aluno aprender como funciona essa rádio e, ao mesmo tempo, ele vai, que é essa parte que eu te falei, do educar para a mídia, ele vai se tornar mais crítico. Você sabe como é que faz, ele se torna mais crítico. Mas aí aquele professor de português, ele pode estar desenvolvendo o trabalho dele com essa visão. Você vai escrever e seu material, ele vai nutrir, ele vai ser usado lá na rádio. Então fica mais rico, você vai pensar que esse aluno está tendo uma maneira mais criativa, né, de estar aprendendo. Lidiane, você acha que o governo está ciente dessas novas realidades para a educação? Então, Alexandre, eu acho que consciência todo mundo não, mas o governo tem sim essa consciência. O que a gente não vê muito é a implantação disso. Aqui na nossa cidade a gente tem algumas escolas que têm a possibilidade de ter a rádio como um exemplo mais claro, né, para ficar mais fácil. Mas não é algo que é trabalhado, né, de maneira constante na faculdade, onde vai ter essa formação. É uma coisa nova que está começando, então existe uma preocupação sim de formar professores para isso, para dar conta, né? E a passos curtos o governo está trabalhando com isso. Acredito que bem lentamente, né, poderia estar muito mais desenvolvido se você for pensar na nossa realidade, na nossa necessidade hoje. Mas consciência tem, a prática que não está muito satisfatória. E como seria essa preparação do professor? Olha, eu acredito que faz necessário ter uma disciplina, não que não tenha, alguns cursos sim tem, para que ele saiba a trabalhar com essa ideia da comunicação. Porque na verdade é um profissional diferenciado. Não é um professor, simplesmente um professor que vai trabalhar com a mídia dentro da sala de aula. Não é o professor que vai mandar o aluno fazer uma TV, um programa de TV, né? E também não vai ser o comunicador, né, o jornalista, que vai dentro da sala de aula impor, né, os seus conhecimentos em comunicação. Na verdade, é um profissional que ele entende, é um profissional único, no sentido de que ele vai entender tanto de comunicação como de educação. Não é o profissional, não é o professor que vai fazer esse papel, porque ele não vai dar conta se ele não tem essa formação. E nem seria um jornalista, no caso, ou não? Poderia ser um jornalista com especialização nesse sentido, ou com algum curso de especialização nesse sentido, ou um professor. O que é importante deixar claro é que é necessário a formação. Por se tratar de um tema tão novo, existem cursos para a capacitação desse profissional? O que a gente tem, nossa realidade, muito claro, né? Dentro do jornalismo, a gente tem essa disciplina que chama Educação e Tecnologia da Comunicação, que ela tem essa ideia, essa preocupação de estar formando profissional para isso. Em alguns outros cursos também a gente já percebe essa disciplina de mídia e educação, que já está ajudando, né, a formar esse novo profissional, né? Mas hoje é muito, o que a gente encontra disponível para a gente
especialização mesmo, curso de graduação em educomunicação, especialização em educomunicação. Então, se tiver interesse, quem gosta do assunto e tem interesse, tem por onde buscar. Voltando à tecla do governo, o governo tem programas para distribuir tablets, notebooks, computadores, para facilitar o acesso do aluno aos meios eletrônicos. Essa facilitação seria educomunicação? Simplesmente ter, né, o notebook, essa tecnologia toda, não é educomunicação. É aquilo que eu te falei, a educomunicação ela tem que partir do educar para a mídia e educar com a mídia. Então, simplesmente, o computador, o tablet, qualquer tipo, né, de tecnologia na mão, sem um direcionamento, sem um mediador, tem uma palavra-chave em educomunicação que é a questão do mediador. Esse profissional, ele vai ser o mediador, é quem vai selecionar as melhores ferramentas para serem usadas ali. Então, sem isso aqui, sem esse mediador, não tem porquê. O tablet vai virar um novo caderno, né? O computador vai virar um novo local que ele vai estar registrando suas informações. Não tem muito sentido. É muito mais rico do que isso, né? Ok. Estamos finalizando o primeiro bloco do programa F5 Entrevista. Voltamos já já. O F5 Entrevista está de volta e hoje no programa recebemos a arte educadora e professora universitária Lidiane Silva, que nos conta um pouco sobre a educomunicação. Bem, Lidiane, vivemos em tempos de mídias sociais, como Orkut, Facebook e Twitter. Como essas mídias podem servir como ferramentas para a educomunicação? Alexandre, essas mídias, essa coisa nova da internet que tem surgindo, ela é extremamente fundamental para a educomunicação e para a educação como um todo, né? Até mesmo para quem não tem esse entendimento do que é educomunicação, mas tem uma preocupação de fazer uma proposta educacional mais realista, que funcione bem. Porque se eu sou professora, né? Então o que eu vejo na minha sala de aula é esse aluno mesmo que tem um Facebook, que tem um Twitter, que tem essa preocupação que tem essa preocupação e essa necessidade de estar sempre ligado à internet. Então ela pode servir como ferramenta a partir do momento que o professor ele leva isso para a sala de aula. Então, por que o professor vai ignorar essa ferramenta? Por que ele não vai buscar isso para a sala de aula? Um exemplo bem claro disso, a gente falou da rádio e da TV, né? Mas a educomunicação ela vai envolver todas essas tecnologias da comunicação e ela vai dar essa oportunidade de estar usando algo que é próximo, né, daquele aluno, daquela criança ali. Então, eu posso estar usando ali no meu trabalho, eu trabalho com fotografia, né? Com os meus alunos. Por que não usar uma dessas redes que está ligada à fotografia, que vai ser muito mais interessante, que vai estar falando a língua daqueles alunos para trabalhar? Por que eu tenho que estar trabalhando simplesmente com o tradicional? Né? Apesar que a fotografia já seria uma dessas mídias, né? Uma dessas ferramentas da comunicação, mas no meu caso a fotografia é arte. Então por que não usar esse ambiente virtual para poder estar trabalhando com meus alunos? Qualquer matéria poderia trabalhar com isso, né? E tem uma resposta positiva porque você está falando a linguagem daquele aluno, né? A arte pode entrar, que a sua graduação foi em arte, nesse contexto educomunicacional? Sim, na verdade tá livre para todo mundo, né? A educomunicação não está ali para poder privilegiar, dá uma impressão que só serve para português, né? Na rádio eu vou levar português, mas não, para qualquer matéria, ela vai, se tiver essa proposta e fazer a coisa com seriedade, ela vai funcionar bem. Como eu falei, uma das possibilidades com a fotografia, de você estar usando, coisa que eu já trabalhei com isso, outras possibilidades é você fazer esse aluno buscar através até jogos de videogame, seria uma coisa interessante, sites, né? E aí o escrever e colocar tudo isso na internet e o pesquisar, na verdade vai estar para todo mundo. Depende muito mais do interesse do professor, porque com certeza o aluno vai receber muito bem. Imagina eu chego na sala de aula com uma proposta de um trabalho que vai ser desenvolvido a partir do Facebook, né? Ou de um trabalho que vai ser feito e divulgado a partir de um Twitter. Né? Você acha que o professor não tem tanto interesse com essa nova didática? Eu acredito que a gente está numa geração, são gerações diferentes, né? Então qual que é a realidade nós professores? Quantos professores que estão dentro da sala de aula hoje dominam essas redes, né? Fazem parte, não precisa nem dominar, né? Fazer parte daquilo dali. Lidiane, você acha que o professor está interessado nessas novas didáticas comunicacionais?
Eu acredito que existem alguns professores interessados, mas a gente tem que pensar muito que é uma geração, né? Os nossos alunos hoje é uma geração diferente da geração dos professores. A gente tem alguns autores que falam, usam o termo, são os novos alunos com seus velhos professores, né? Com a velha educação. Acredito que possibilidade de dominar todo mundo tem. Falta o interesse, né? Porque você tem que buscar. Você tem que fazer parte dessa rede, você tem que conhecer essa rede, essa linguagem. Lógico que não é desmerecer o que já está aí, o que dá certo, mas é inovar. Né? Pensando que se você não falar, se você não levar para a sala de aula aquela linguagem daquele aluno, você não vai despertar o interesse dele. Né? Você tem um aluno que está acostumado a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e você quer que aquele aluno fique assistindo uma aula de 50 minutos em frente a uma tela, ele tem que criar uma coisa nova, né? Tem que trazer aquele mundo, né? Paulo Freire já fala, você está trabalhando com o mundo do aluno, a realidade do aluno. E a realidade do nosso aluno hoje é o quê? São essas redes sociais, né? E o aluno, ele sabe dessas novas possibilidades ou realidades de ensino? Eu acho que não. Eu acho que ele, na verdade, ele sente a necessidade de algo novo, ele quer algo novo, mas ele não sabe muito bem o que é esse novo. Né? Mas tem uma situação muito boa. Todas as experiências que na faculdade, quando a gente tem essa procura, levar isso para a sala de aula, tem um interesse bom, tem um interesse, eles respondem muito bem. O que eles não sabem é você chegar na sala de aula e falar, vou usar o seu Twitter para poder estar usando na matéria de redação, não sei se, né? Ele vai assustar, mas ele vai gostar. Né? Ele não tem consciência, acredito que ele não tem tanta consciência que dali pode ser uma ferramenta para poder auxiliar. Mas quem tem que fazer isso é o professor, né? Apresentar essa nova ferramenta, usar essa ferramenta dessa maneira da educação é o professor. Okay. Para finalizar nossa entrevista, Lidiane, o que ainda falta para a educomunicação se tornar um conceito, digamos, mais conhecido? Eu penso que temos 2 probleminhas ali que poderiam ser resolvidos. Uma é a questão de formação, como eu já falei. Essa disciplina, dentro dos cursos de licenciatura, ser trabalhada de maneira mesmo ao futuro profissional, entender que é uma ferramenta bacana, que existe possibilidade, sim, de você melhorar a sua prática dentro da sala de aula através das tecnologias da comunicação. Uma outra questão é que a escola está preparada para isso. O que a gente consegue observar é que existe uma preocupação muito grande da escola ser uma escola moderna, cheia de computadores, cheia de tecnologias, mas como essas tecnologias são empregadas? Né? Qual é essa preocupação? Eu tenho um computador, eu tenho um laboratório de informática bacana, cheio de computadores de última geração, mas isso está sendo usado como? Quem está mediando esse aluno ali? Né? O meu aluno tem tablet, tem vários recursos, mas como? Está servindo para quê? Né? Eu tenho uma rádio, mas a rádio só passa música no hora do recreio. Né? Eu mando meu aluno fazer um trabalho de TV, de uma filmagem, mas uma filmagem sem preocupação. Por que não explorar isso como uma ferramenta mesmo para tornar mais rico? Eu acredito nesses 2 pontos. A formação, que vem lá dentro da faculdade, da universidade, e a escola acreditar. Né? A escola querer fazer um novo, a escola ter essa busca de uma aula. Não é uma aula, não é a ideia de aula divertida, não, que eu não penso muito assim, mas uma aula que funcione, que busque, que desperte esse interesse do aluno. A reclamação que a gente mais tem dentro da sala de aula é esse aluno desinteressado. Né? Mas eu acho que eu, como professor, o que eu tenho feito constantemente é repensar a minha prática dentro da sala. A minha aula não está interessante porque os meus alunos são problemáticos, ou é uma aula que não desperta o interesse nesses alunos. Por que para outras coisas eles são tão ativos? Né? Então, eu acho que é bem isso, é a mudança de postura do professor, da escola, da universidade. Acredito que é uma ferramenta bacana, é algo que pode resolver alguns problemas da educação. Não todos, mas alguns problemas da educação. Lidiane, agradeço a participação. E o F5 Entrevista termina por aqui. Até a próxima.